Tarde, bom dia a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de peptídeos antimicrobianos utilizando bioinformática e novos sistemas de delivery. Se vocês observarem, eu tenho ali várias instituições. Hoje eu opero basicamente, eu coordeno o S-Nova Biotech, o Centro de Análise Proteômicas e Bioquímicas e também o Instituto Nacional de Tecnologia de Produtos Bioinspirados. Ainda assim, estou envolvido como CSO da Péptidos, estou com a Small e tenho outras empresas que estão notoriamente buscando o uso de peptídeos. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como eu faço o desenvolvimento de peptídeos antimicrobianos utilizando bioinformática e os novos sistemas de delivery que nós estamos criando. Né? Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês tenham a chance de, de descobrir algo inovador para vocês. Bom, resistência bacteriana e infecção não são coisas novas, então desde da Idade Média, nós temos o problema da peste negra, que matou milhares de pessoas, causado por Yersinia pestis, que é uma bactéria. E com o passar dos anos, o que mudou foi que nós descobrimos os antibióticos, né? Então, no último século, nós tivemos a entrada da amox, da penicilina e assim por diante, muitos outros. E só que isso causou também uma pressão seletiva que fez com que os micro-organismos se tornassem cada vez mais resistentes. Então, se vocês olharem aí, nosso micro-organismo sendo atacado por milhares de novas mísseis teleguiados e se protegendo muito bem. Então, em vista disso, nós temos um problema que é desenvolver novos antimicrobianos. A gente trabalha muito com fontes naturais. Então, uma das nossas premissas é buscar fontes bioinspiradas. Então, nós começamos isso há 20, 30 anos atrás, buscando peptídeos em diferentes fontes: plantas, animais, micro-organismos. E uma delas são os animais marinhos. Do lado esquerdo, nós temos as clavaninas, que não foi descoberto por nós, mas por um grupo holandês e que a gente trabalha junto. Também os centrídeos muricatos, que é um molusco que a gente começou a extrair de Cuba, e também a água de coco, que é um potencial, né? Então nós descobrimos peptídeos de fontes diferentes, mas qual é o problema? Nós nunca chegamos a uma aplicação. Então nós temos alta complexidade, que vem dos produtos naturais, que dificulta o uso pela indústria, baixa atividade, alta atividade inespecífica, agregação, dificuldade de purificar e muitos outros. Então, putz, como a gente consegue trespassar isso? Como é que a gente consegue transformar algo que é natural para um produto industrial? E aí a gente começa a mexer, a partir desse embrião, a mexer nesses peptídeos. Então, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, nós começamos a buscar um peptídeo anticongelante na época, e a partir dele, a gente viu que ele tinha padrões, ele vinha desse peixe diferente, aí chamado Pleuronectes americanos, e ele tem 40 a 50 miligramas por ml no plasma, que permite com que ele não congele, o plasma não congele. Mas a gente percebeu que haviam propriedades muito interessantes nele que permitiam esses peptídeos a serem também antibacterianos. E aí nós descobrimos nesses padrões peptídeos antibacterianos. Em cima disso, nós começamos a mexer na estrutura dele. Então nós começamos a olhar a distribuição de lisinas, isso tudo no olhômetro, estou usando isso como exemplo para vocês verem como começou. E a gente começou no olhômetro a ver as distâncias entre as lisinas, a volta e assim por diante. E aí a gente observou que peptídeos que foram feitos modificados, nós reduzimos, aumentamos a distribuição das lisinas e colocamos uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica de um lado, uma parte catiônica. A gente conseguiu ter uma atividade razoavelmente significativa contra bactérias, né? E a gente testou várias bactérias. Aí no centro nós temos testes com biofilme, com confocal, e depois do lado direito os testes com microscopia de força atômica, mostrando que esses peptídeos eles se ligavam na superfície da membrana e causavam uma vesiculação. A partir daí, nós criamos mais testes e tentamos entender como é que funcionava. Então, nós fizemos dinâmica molecular para ver se a hélice se mantinha. A gente testou contra a tripanossoma, contra a E. coli. Enfim, nós começamos a trabalhar com um produto agora, que é o que a gente chama de produto bioinspirado. Bom,
A partir daí, a gente viu que tinha vários outros peptídeos CID que a gente poderia usar. Então, por exemplo, o tunicado Stiela clava, ele vai ser um animal marinho que pode ser encontrado em vários outros lugares, e ele faz o quê? Ele torna possível a gente ver a capacidade, por ele ser filtrador, ele se defende muito bem de bactérias, então ele precisa de um arsenal químico. A gente também trabalhou, o nosso grupo foi o primeiro a ver a estrutura de ressonância desse peptídeo, vendo que ele funciona mudando de um coil para uma helix, né? E aí, em cima dele, nós criamos um tag de 5 aminoácidos, que causa uma possibilidade de resposta imune, porque nós estávamos interessados em, como é que se fala? Descobrir um peptídeo duplo que conseguisse matar as bactérias e conseguisse também organizar a resposta imune. E aí nós fizemos vários testes com eles para ver o quanto afetava esse tagzinho. Inicialmente a gente analisou a estrutura e a estrutura, ao ser analisada, mostrou-se idêntica ao, ao ao peptídeo original, ou seja, a gente não perdia aquela capacidade dele de penetrar na membrana. E aí depois fomos para os testes e vimos que a gente conseguiu uma melhoria significativa dos testes antimicrobianos, ou seja, a gente reduzia os mix do lado esquerdo, a gente causava um efeito sobre os biofilmes e também causava nos testes em vivo do lado direito, a gente conseguia controlar a infecção em modelos tanto de sepse quanto de infecção cutânea. Entretanto, o peptídeo era muito longo, o tag foi ótimo, mas não melhorou tanto a atividade o quanto ele aumentou o preço, o que impossibilitou a gente de avançar. De novo, como pesquisa, lindo, paper massa, mas para um produto não era possível. Então a gente começou a trabalhar com novos algoritmos para criar peptídeos bem inspirados. Talvez não fosse apenas o tag, talvez esses algoritmos nos mostrassem coisas que eu não conseguiria ver, né? E aí nós começamos a usar algoritmos genéticos. Um deles foi o Joker. O Joker ele trabalhava com três diferentes padrões, um componente de identidade que a gente vai ver ali, um outro que a gente vê bem aqui, eu vou até mostrar aqui para vocês. Eu tenho um apontador aqui, então eu tenho aqui um componente de identidade, que ele sempre está nos mesmos lugares. Eu tenho um componente ambíguo, que tem características similares. E eu tenho o wildcard, ou o joker, né, o coringa, que ele pode ser variável de acordo com o nosso algoritmo. E a gente inseriu esses padrões que a gente criava, com 7 aminoácidos, dentro de estruturas. Na época eu estava muito interessado em hélice, então a gente inseriu isso dentro de estruturas helicoidais, né, com scaffold. E a partir daí nós usamos uma tecnologia chamada SPOT, nós sintetizamos esses peptídeos em síntese de fase sólida, colocando ele num papelzinho, celulose mesmo. E aí fizemos 300 peptídeos. Desse nós tivemos uma taxa de acerto de 65%, ou seja, os padrões, quando inseridos num scaffold funcional, estavam top, funcionaram 65%, e depois nós modelamos todos os peptídeos, o que nos levou a uma miríade de muitos peptídeos ao mesmo tempo. Dentre esses, um deles que a gente sempre trabalha foi o PGM-MP1. Ele vem de um peptídeo de goiaba, e aí a gente pegou esse peptídeo de goiaba e primeiro testou para ver como é que a gente geraria os recombinantes. E aí o que a gente viu é que esse peptídeo original ele era muito complexo, tinha uma hélice, tinha muitos coils, enfim, não era nada fácil. E aí primeiro nós recortamos esse peptídeo, usamos uma propensão à hélice, olhamos o que tinha mais carga, o que tinha mais hidrofobicidade, o que tinha hidrophobic moment, e aí a gente observou que, quando recortado, o único que realmente funcionava era o que tinha, não a propensão a hélice, mas a carga. E aí a gente fez e aplicou o algoritmo desse dentro do scaffold que a gente queria, e a gente gerou 15 variações de guavanina. Dentre essas, uma delas foi bem potente e bem positiva, mostrando que a gente podia pegar um produto natural, aplicar algoritmos, recortar e criar um novo peptídeo, que aqui chamou guavanina 2, que foi o nosso primeiro paper que saiu na Nature Communications, né? Depois testamos esse peptídeo contra vários micro-organismos e mostramos que eles eram muito mais potentes contra bactérias gram-negativas e não eram potentes contra as células de mamífero. E depois nós testamos as interações com membrana, mostrando que eles eram capazes de destruir a membrana, causar polarização, não eram tão polarizantes quanto a melitina, mas eram potencialmente polarizantes
mas em menor escala. E ao mesmo tempo, a gente viu sobre com uma microscopia eletrônica que ele também se conectava na superfície de bactérias e destruía essas bactérias, né? Aí a partir daí fomos para o NMR para a gente entender como ele funcionava. Aí a hélice também era variante e aí nós vimos também que ele seguia o mesmo padrão do que a gente tem visto em peptídeos antimicrobianos, um coil em água e uma hélice em membranas. E depois nós fomos para os testes em vivo e observamos que quando a gente fazia o teste em vivo, ele com 6,25 microgramas conseguia controlar a infecção cutânea, o que nos mostra que era possível chegar lá, né? E aí veio o segundo passo, né? Bom, ok, depois de tentar várias vezes na saúde humana, vai e vem, a gente teve um insight e percebemos que talvez o mercado de saúde animal fosse uma outra possibilidade. Então, a gente está com peptídeos também buscando controlar mastite, Staphylococcus aureus. Uma das assertivas foi o quê? Foi aplicar esses algoritmos para recortar proteínas maiores. Então, nós percebemos que, por exemplo, as proteínas CRI têm hélices e essas hélices são muito integrativas em membrana. Dentro dessas membranas, a gente escolheu uma das hélices, dentro dessas membranas, dentre essas hélices, nós escolhemos uma delas que aparentemente tinha características que nos interessavam e aplicamos o algoritmo mais uma vez para transformar esse scaffold para algo antimicrobiano. E aí, em cima disso, nós criamos um padrão e testamos contra várias bactérias. Ou seja, aqui nós estamos transformando uma proteína grande, CRI, que mata insetos, em algo membranar que mata bactérias, né? E aí o que nós observamos? Observamos que mais uma vez a gente vê esse coil em água e hélice em membranas e nós criamos novos peptídeos que matam bactérias. Então, dentre esses, o MP-CRI a 10A5 foi o mais potente contra várias outras bactérias, como a gente pode ver aqui. E esse peptídeo também tem um time kill de até 60 minutos, um pouquinho mais, mostrando que realmente era possível a gente pegar uma proteína imensa, recortar, criar um scaffold e fazer um peptídeo antimicrobiano. Uma das coisas que a gente busca também é estabilidade no leite, porque a gente vai tratar o údere da vaca, o úbere da vaca, com esses peptídeos. E o que a gente observou foi que depois de um determinado tempo, esse peptídeo ele é estável dentro no leite, né, mostrando que os cromatogramas eles conseguem funcionar. Depois, nós vimos a estabilidade desse peptídeo, mostrando que depois de 50 graus Celsius, ele realmente perde muito da atividade. E depois a gente fez o mecanismo de ação desses peptídeos, mostrando que eles, por crioEM, ligam na superfície da membrana e causam um dobramento, causando esses múltiplas vesículas. Então ele causa um estresse na bactéria, fazendo com que esse peptídeo cause uma torção, fazendo com que você tenha uma uma nova disrupção de membrana. Bom, mas isso vai funcionar no camundongo? Aí nós adaptamos um modelo de mastite para camundongo, infectamos o úbere da camundonga com, com leite infectamos com Staphylococcus aureus e depois a gente tratou com o nosso peptídeo. O peptídeo, quando chega a 64 micromol por ml, consegue controlar mais do que ciprofloxacino Staphylococcus MRSA, mostrando que, de novo, é possível você conseguir gerar um peptídeo funcional. E aí depois nós fomos testar isso na própria vaca. Então, nesse caso, a gente comprou as vacas e fez os testes, né, tanto com o Ciprolac, que é o produto do mercado, e comparamos com o Mastipep, que era o nosso peptídeo. E o que nós observamos é que realmente após 96 horas e 120 horas nós temos uma redução significativa dos counts de Staphylococcus aureus. Entretanto, o N ainda é muito pequeno, fazendo com que a gente tenha essas distorções. E por isso que as empresas hoje estão trabalhando com a gente, vem testando no N maior. Ao mesmo tempo, nós temos também uma redução da estabilidade pós-infecção. Por quê? Porque uma das nossas buscas é fazer com que o peptídeo ele suma do leite, a gente não quer deixar resíduos. E após esse tratamento, ele vai e desaparece. Então, após algumas horas, ele realmente desaparece, mostrando que a gente tem peptídeos altamente degradáveis. Bom, em cima disso, a gente pode fazer também uma coisa, né? A gente pensou, bom, a gente pode criar padrões, mas uma das coisas que sempre me interessou foi buscar
peptídeos em fontes não usuais. Então, aqui a gente começou a trabalhar com peptídeos de animais extintos. Nós buscamos, mais uma vez, genomas de animais que já se extinguiram, estavam em alta dificuldade de sobrevivência nesse planeta. Aqui foi o moa, a ararinha azul, que já não existe mais na natureza de forma livre, e o rinoceronte negro, o qual eu tive chance de trabalhar na África do Sul, né? E a gente baixou esses dados e buscou estruturas de beta-defensinas para tentar entender novos arcabouços de animais que não estão mais aqui. E aí, em cima disso, nós conseguimos isolar pela primeira vez genes e proteínas, por conseguinte, a gente não isolou as proteínas, né? A gente isolou genes e estudou as estruturas da proteína de duas aves extintas, o moa da Nova Zelândia, que vocês viram anteriormente, e da ararinha azul, mostrando que era capaz da gente conseguir entender as estruturas. E do rinoceronte negro, a mesma coisa. Então a gente conseguiu também descobrir um scaffold de um peptídeo de um rinoceronte negro, mostrando que, de novo, técnicas de bioinformática podem ser utilizadas para reviver proteínas. E aí vamos aumentar um pouquinho mais a possibilidade. Então é possível usar também inteligência artificial. Então, uma das maneiras é fazer com que a gente seja capaz de gerar coisas que eu não consigo ver. Eu falo que a inteligência artificial também é uma maneira de levar ao design de uma maneira diferente, porque a gente pode usar preditores e uma coisa que a gente chama de reinforcement learning, onde a gente cria bancos de dados que torna possível ele aprender com cada dado adicionado. Então, aqui nós usamos um XAI, que vai dar a importância dos aminoácidos dentro dos nossos preditores, né? E a gente usa também uma junção com os algoritmos de predição e um reinforcement learning que me gera sequências. Basicamente, a gente usa vários parâmetros. Esse é um paper que a gente já fez, mostrando que os peptídeos podem causar pressão negativa, pressão positiva, causar poros toroidais. Então a gente tem alimentado o sistema de maneira a ter vários diferentes tipos de mecanismos para que ele possa aprender como construir novos peptídeos. E isso nos gera, por exemplo, a potência de cada aminoácido em cada posição. Por exemplo, se a gente olhar, o azul aqui é contraintuitivo, o azul é o que foi pior, o vermelho é o que for melhor. Então, por exemplo, quando você coloca um ácido aspartico, aparentemente ele destrói, dependendo da posição, a atividade antimicrobiana. Quando a gente usa a lisina, ele é maravilhoso e por isso ele é mais vermelho, né? E aí, em cima disso, a gente faz um Molecular Reinforcement Learning. A gente tem um dataset training, a gente usa um modelo de predição em cima do nosso dataset, ele cria sequências e analisa as sequências dizendo o que que é AMP e o que que é não AMP. E ele vai dar rewards ou penalties. Se ele funcionar bem, eu tenho uma nova sequência antimicrobiana e que eu tenho um positivo dataset. Isso vai sendo alimentado de forma que cada vez que eu dou a informação para o meu sistema, ele dá um positivo e gera cada vez mais sequências com parâmetros similares. Se ele for ruim, aí ele remove imediatamente, né? Além disso, a gente usa filtros de hemólise, de não agregação e assim por diante, para também criar um peptídeo que a gente vai poder testar na bancada. E aí isso leva para um sequence generator, um LSTM, e vai buscar num chemical space que a gente pode delimitar. Eu quero com 15, 16 aminoácidos, com pelo menos 3 lisinas, zero de ácido aspartico, e aí isso me gera uma nova sequência que volta e volta até que a gente gera sequências cada vez mais potentes. Isso quer dizer que agora eu consigo usar a inteligência artificial de maneira a gerar novos peptídeos. E isso nos levou a um peptídeo chamado PEP10 ou PEP10, que ele criou esse padrão e se tornou muito potente contra a Cinetobacter malbana. Então aqui nós temos tanto o peptídeo é, desenhado, quanto ele inserindo na membrana após 200 nanosegundos, né? Então está aqui o nosso peptídeo dançando sobre a superfície da membrana numa dinâmica molecular. E agora nós estamos numa nova fase, usando agora como utilizar esse peptídeo, não só o peptídeo linear. Uma das maneiras foi estabilizar a hélice, porque a gente precisa proteger ele contra a degradação, e a gente criou
um sisteminho de dobramento com I+4 para cada torção de hélice, I+7 e I+11. Isso gerou peptídeos cíclicos que tornam-se mais estáveis e o que a gente mostra é que realmente alguns deles são extremamente potentes, podendo entrar na membrana e ser muito ativo, mais uma vez, contra a Cinetobacter baumannii, que é uma das bactérias-alvo que a gente tem. E além disso, como entregar esse peptídeo? Um dos problemas que nós temos são as infecções intracelulares, tanto para a área animal quanto para a área de saúde. Então a gente criou a polipo-BDs, que são vesículas provenientes a partir de células de mamífero e que vão fazer com que eu consiga levar o meu peptídeo dentro do macrófago a partir de uma fusão. Então eu uso exatamente um cavalo de Troia, aonde esse peptídeo vai estar dentro da minha polipo-BD e ela vai ser carreada para dentro, atingindo lá dentro a minha bactéria intracelular, que hoje é um dos grandes desafios hoje desta área. E o que a gente mostra é que realmente ó, com 16 micromolar eu consigo levar o peptídeo lá para dentro. Aqui são microscopias de força atômica e microscopia eletrônica, mostrando os tamanhos e como são essas vesículas. Uma das coisas que a gente fez foi então testar em vivo, né? Então nós fizemos um teste cutâneo, onde a gente mostra uma wound infection, uma infecção causada por staph, e aqui quando a gente trata com a nossa Apolipo BD, né, a gente vê um fechamento muito mais rápido do ferimento, mostrando que o peptídeo, mesmo dentro da vesícula, ele consegue integrar e entrar dentro da célula, do tecido. Será que ela entrou dentro da célula? Então a gente marcou o peptídeo com fluorescência e mostra que quando a gente coloca ela lá dentro, ele consegue o peptídeo entrar dentro do macrófago e atingir a estrutura, a bactéria intracelular. E aqui a gente usou um tomógrafo para mostrar o quanto o peptídeo ele ia na direção da infecção e o quanto ele era capaz da gente manter ele lá dentro e condicionar ele após 6 horas. Então ele fica ativo durante 6 horas, depois de 12 horas a gente não vê mais ele. Então, quais são as novas estratégias? Hoje a gente está tentando considerar vários mecanismos de ação, não só aqueles apenas, né? A gente tem muitos trabalhos de resistência, onde a gente já levantou muita informação do que causa resistência aos peptídeos antimicrobianos, que vão desde bombas, que são super expressas, proteases e assim por diante, e vimos que algumas proteínas se tornam uns targets razoáveis. E aí, esse é o nosso último paper na Nature Reviews Microbiology, mostrando todos esses mecanismos de ação que estão sendo utilizados para a gente compor um banco de dados cada vez mais potente e que torne possível a gente gerar peptídeos cada vez mais eficientes. Então, agradeço muito a todas essas pessoas que estão aqui. Tenho vários pesquisadores, tanto da UPenn, da Europa, do Brasil, do México e assim por diante, e todas essas pessoas que têm financiado e trabalhado conosco durante todo esse tempo. E finalmente, sempre um muito obrigado para a minha equipe. Minha equipe, na verdade, é uma das coisas mais importantes que eu considero e falo que são eles que fazem isso acontecer, tá bom? Muito obrigado. E eu vou agora encerrar minha palestra aqui. E aí, se a gente tiver a oportunidade, a gente vai poder conversar um pouquinho mais com você.